Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula nós estaremos fazendo a correção da atividade que foi passada na semana anterior sobre as figuras de linguagem, parte 2. Quando nós estudamos sobre a hipérbole, o eufemismo, a ironia e a anáfora. Na primeira questão nós tivemos esse poema do Carlos Drummond de Andrade, intitulado Ainda que Mal. Ainda que mal pergunte, ainda que mal respondas, ainda que mal te entenda, ainda que mal repitas, ainda que mal insista, ainda que mal desculpes, ainda que mal me exprima, ainda que mal me julgues, ainda que mal me mostre, ainda que mal me vejas, ainda que mal te encare, ainda que mal te furtes, ainda que mal te siga, ainda que mal te voltes, ainda que mal te ame, ainda que mal o saibas, ainda que mal te agarre, ainda que mal te mates, ainda assim te pergunto, e me queimando em teu seio, me salvo e me dano amor. Então a questão foi o seguinte: a repetição da expressão ainda que mal no início dos versos caracteriza o emprego de qual figura de linguagem no poema? Então, pessoal, qual foi a figura de linguagem que nós vimos que é caracterizada pela repetição de uma palavra ou mais palavras no início de versos? É a anáfora. Então, aqui no caso do poema do Drummond, ficou fácil perceber por quê? Porque a repetição não se dá apenas em 2 versos ou 3 versos, né? Ela se dá ao longo de todo o poema. E na poesia de Drummond, nada é por acaso, né? Às vezes os sentidos não estão apenas as expressões não estão apenas nos sentidos das palavras, mas estão nas formas das palavras, né? Então, não sei se vocês perceberam, mas a leitura do poema ela tira um pouco o nosso fôlego, até porque ele na sua criação poética aqui, ele não divide o poema em estrofes, ele faz uma única estrofe. Então, ao longo que você vai lendo o poema, né, à medida que você vai lendo o poema, por causa dessa repetição, não sei se vocês perceberam na leitura de vocês, mas na minha eu percebi, né? A gente vai ficando meio que sem fôlego. Será que não seria para expressar de propósito, né? O poeta teria feito isso para expressar de propósito, para falar algo desse amor, talvez de um amor que tira o fôlego, de um amor que sufoca muitas vezes. Quem sabe, né, pessoal? Então isso é poesia. Mas uma coisa interessante aqui nesse poema é que além da anáfora nós tivemos uma outra figura de linguagem. Então é legal quando a gente começa a perceber mais de uma figura no texto de forma espontânea, o que sinaliza que a gente está realmente assimilando e aprendendo essas figuras de linguagem. Então aqui no último verso, o poeta empregou uma outra figura de linguagem que nós já estudamos. Então aqui, ó, me salvo e me dando amor. Então aqui ele aproxima duas ideias opostas, a ideia de salvação e a ideia de destruição, porque esse verbo danar vem desse sentido, né? De destruir, de prejudicar. Então, que amor é esse que ao mesmo tempo traz salvação e traz destruição? Então nós vimos que quando nós aproximamos duas ideias opostas, né? Dois sentidos opostos, nós temos o que? Antítese. Mas no caso desse verso aqui, nós temos uma antítese que foi um pouquinho além. Aquela antítese, né, que eu dei a dica, que eu costumo chamar de antítese do absurdo. Certo? Como é que pode um amor que salva e ao mesmo tempo destrói? Como é que nós chamamos essa antítese? Paradoxo. Ok, pessoal? Na segunda questão nós tivemos, né, esses dois trechos, duas músicas bem conhecidas. No trecho 1, tivemos a música Epitáfio. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me portado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. E aqui no trecho 2 da música Um Beijo de Luan Santana. Um beijo fala mais que 1000 palavras. Um toque é bem mais que poesia.
no seu olhar enxergo a sua alma, sua fala é uma linda melodia. Qual foi a figura de linguagem expressa nas expressões em destaque? Ok, gente? Então aqui no trecho 1 a expressão em destaque foi ter morrido de amor. E no trecho 2 a expressão foi mais que 1000 palavras. Então o que é que nós tivemos aqui nessas duas expressões? Nós tivemos a ocorrência de hipérbole, ou seja, o exagero, expressões que exageram o sentido de alguma coisa, né? Então aqui nós tivemos aqui a expressão ter morrido de amor, que exagera essa ideia da paixão, de alguém que se apaixonou, né? Que morreu de amor. E aqui na música do Luan Santana, para expressar aqui algo sobre o beijo, ele usa a hipérbole, né? Mais que 1000 palavras, né? Que um beijo fala mais que 1000 palavras. Ok, pessoal? Na terceira questão nós tivemos essa tirinha. Então, mais uma vez, nesse tipo de texto eu relembro, né? Atenção com os elementos não verbais, as imagens, as expressões dos personagens, para que a gente faça uma boa interpretação do texto. No primeiro quadrinho nós temos aqui a personagem, né? Uma menina com um adereço aqui na cabeça, provavelmente uma coroa de flores, falando ao telefone. Ei, Amendoim, adivinhe, estou concorrendo à Rainha da Primavera na nossa escola. Amendoim atende o telefone e responde: que interessante, a Lucy já foi escolhida na nossa escola. Do lado aqui dele tem a Lucy, com a coroazinha que ganhou no concurso, toda satisfeita, né? No terceiro quadro, ela responde: a sua escola tem um padrão de exigência bem baixo, hein, Amendoim? E Amendoim, para disfarçar, né? Para não deixar a Lucy causar aqui uma briga, aqui, uma contenda entre as duas, diz: ela disse parabéns. Ok? Então na questão, a questão diz o seguinte: no terceiro quadro da tirinha, a personagem faz uso de uma figura de linguagem para expressar sua opinião sobre a escolha de Lucy como rainha da primavera de sua escola. Então aqui no terceiro quadrinho, né, para expressar a opinião dela sobre a escolha de Lucy, sobre Lucy ter ganhado o concurso de rainha da primavera da escola de Amendoim, ela disse que a escola tem um padrão de exigência bem baixo. Então, que figura de linguagem ela usou para expressar sua opinião? Então, no caso aqui, a gente percebe que a intenção da personagem foi meio que se desfazer da escolha de Lucy, né? Então, ao dizer que a escola tem um padrão de exigência bem baixo, ela suavizou algo que ela queria dizer, né? O que é que ela quis dizer? Ela quis dizer talvez que Lucy não tinha condições de ser eleita rainha, não era tão bonita assim para ser eleita rainha, ou que qualquer menina da escola de Lucy poderia ganhar, já que ela ganhou. Então, ao suavizar, quando a gente quer suavizar uma ideia, né, uma crítica ou algo forte, a gente usa uma expressão mais suave, uma outra forma de dizer, a gente emprega a figura chamada eufemismo. Ok, pessoal? Letra B. Na sua opinião, o que a personagem tentou expressar ao dizer que a escola de Amendoim tem um padrão de exigência bem baixo? Então, como ela suavizou algo que ela quis dizer, né? Então a intenção dela foi dizer o quê? Através desse eufemismo aqui. Foi dizer que hipótese a gente pode levantar aqui, né? Por exemplo, ela poderia ter sido a forma dela dizer que Lucy não tinha atributos ou qualidades suficientes para ser uma rainha da primavera, ou que na escola de Amendoim qualquer menina poderia ganhar o concurso. Então, ao invés de dizer, se a Lucy ganhou, qualquer menina poderia ganhar. Então, a forma de dizer que Lucy talvez não seria tão bonita assim para ser a rainha da primavera. Então, ao invés de dizer isso, ela suaviza, né? Usando aqui uma expressão mais... Tanto que o Amendoim, para não deixar a Lucy triste, talvez, ele mente aqui, né? Na verdade, a menina aqui não estava parabenizando Lucy, mas dizendo que Lucy não teria condições de ganhar um concurso de rainha da primavera. Na quarta questão, nós tivemos essa tirinha, apesar de não estar dividida em quadros, mas pela sequência a gente vai classificar como tirinha. Então tem aqui as legendas, né? No mundo conectado não há preconceitos.
Aí embaixo tem aqui o garoto aqui no computador dizendo: sou alto, loiro e sincero. Em seguida tem: não há ignorância. Ler para quê? Tem tudo na Wikipédia. E no terceiro: não há covardia. E não há covardia. Nova mensagem: eu não te amo mais. Então, gente, a nossa questão foi essa. Na tirinha, a afirmação de que no mundo dos conectados não há preconceitos, ignorância e nem covardia constitui uma. Então, isso foi algo afirmado pela tirinha, né? Que no mundo conectado, ou seja, na internet, não existe preconceito, não existe ignorância e não existe covardia. Mas será que isso foi dito com esse intuito de que realmente isso é verdade? Ou isso foi dito com a intenção de expressar o contrário, já que embaixo nós temos ilustrações de que não condizem com o que é afirmado? Então, o que essa frase constituiu na tirinha? Uma ironia. Gabarito, letra C. E a gente sabe bem, né, pessoal, que além de preconceito, ignorância e covardia, na internet nós temos outras coisas, né? Por exemplo, uma coisa chamada fake news. Ok? Então, pessoal, continuem os estudos, continue realizando as atividades, para que esse tempo seja bem produtivo, tanto para nós professores como para vocês alunos. Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!